o título dessa mensagem, desse texto é O Discurso de Pedro. Logo após a vinda do Espírito Santo, nós veremos aí Pedro de pé, junto com os outros discípulos, proclamando as boas novas do reino, pela primeira vez cheio do Espírito Santo de Deus. Então, uma pequena recapitulação, nós vimos a morte, a ressurreição de Jesus, e que após a sua ressurreição ele permaneceu ainda por 40 dias andando pela terra, aparecendo algumas vezes esporadicamente aos discípulos, a outras pessoas. Certa vez ele aparece a um grupo de 500 pessoas, diversas vezes ele apareceu aos discípulos, dando-lhes o quê? Provas infalíveis de que ele havia ressuscitado, de que ele estava vivo. Ele comeu com os discípulos, ele sentou com os discípulos, as pessoas o viram e o tocaram após a sua ressurreição. E na oportunidade que ele aparecia aos discípulos, ele aproveitava para falar a respeito do reino de Deus, para explicá-los a respeito das coisas que aconteceram, o que a Bíblia dizia a respeito dele. E uma das instruções que ele dá para os discípulos após a sua morte e ressurreição foi para que eles fossem para Jerusalém e esperassem em Jerusalém pelo quê? Pela promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? A promessa do Pai é que ele enviaria o Espírito Santo. Então ele diz para os discípulos: olha, agora vocês vão para Jerusalém e ali aguardem pela promessa do Pai. E foi o que eles fizeram. Jesus ascende aos céus, os discípulos olham Jesus subindo aos céus, voltando para a presença do Pai, onde ele sempre existiu por toda a eternidade. Jesus sempre existiu, ele sempre esteve ao lado do Pai, só que por um momento na história ele se fez carne. Lembra em João que fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí lá na frente diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus ele vem para a terra, ele cumpre a sua missão, ele ressuscita e ele volta aos céus. A obra de Deus, porém, não termina ali. Ela vai ter continuidade, será dada continuidade através da vida dos discípulos, pelo poder do Espírito Santo, e continua até hoje através das nossas vidas. Ao nós, pelo poder do Espírito Santo, estarmos disponíveis nas mãos de Deus para sermos usados para proclamarmos as boas novas do Evangelho a toda criatura. Então essa obra continua hoje ainda. Você tem a mensagem da salvação, você tem a mensagem da restauração, a mensagem da cura, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E aí chegando o dia de Pentecoste, o dia de uma festa dos judeus, eles estavam reunidos ali os discípulos em Jerusalém, no templo, e veio um forte vento que encheu toda a sala onde eles estavam, e aí eles viram como línguas de fogo descendo sobre a cabeça de cada uma das pessoas. Então um vento impetuoso, línguas de fogo visíveis aos olhos descendo sobre a cabeça das pessoas, e os discípulos então começaram a declarar as maravilhas de Deus nas diversas línguas das pessoas que estavam ali representadas. Então centenas de pessoas estavam em Jerusalém, milhares de pessoas que ouviram aquele barulho, perceberam aquele estrondo e correram para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram ali, o que eles percebem? Gregos, romanos, tem uma lista aí, né, de pelo menos 15 nações. Eles começam a ouvir aqueles homens galileus. Interessante aqui que esses homens galileus eram homens que não eram cultos, não falavam muito bem nem a sua própria língua. Eles não falavam bem nem o seu próprio idioma. E eles começam a ouvir, as testemunhas começam a ouvir o quê? Aqueles galileus declarando as maravilhas de Deus no idioma daquelas pessoas de uma forma maravilhosa e clara.
E eles ficam perplexos, não são esses galileus? Como é que os ouvimos dizer as maravilhas de Deus em nosso próprio idioma, de uma forma tão magnífica, tão clara, com palavras escolhidas? Alguns ficam maravilhados, outros, porém, começam a zombar e dizem: isso aí significa que estão embriagados. Sempre assim, né? Alguns respondem com o coração aberto, os outros respondem com zombaria. Então um grupo começa a zombar, e é aí onde nós paramos, e é aí que nós continuaremos essa manhã, a partir do verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9h da manhã. Então Pedro agora, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de uma ousadia e coragem que lhe é concebida pela vinda do Espírito Santo, ele se levanta junto com os discípulos. Um contraste do Pedro que negou a Jesus há pouco tempo atrás, 3 vezes, quando alguém disse para ele: olha, você é amigo de Jesus, eu te conheço pelo teu sotaque. Não conheço esse homem, pelo amor de Deus, não fala isso, não conheço, não estou com ele, ao ponto de xingar. Agora Pedro é um novo homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Sem mim nada podeis fazer, porém todas as coisas são possíveis para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que têm o Senhor. Pedro agora cheio do Espírito Santo de Deus, não na sua própria força, nem na sua própria carne, se levanta e diz: ouçam todos vocês, prestem atenção, E a promessa de Jesus em Atos 1:8, o que ele diz? Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês para serem minhas testemunhas. E está se cumprindo o que Jesus disse. Pedro recebe o poder para ser testemunha de Jesus e proclamar as boas novas. E primeira coisa, ele confronta os zombadores. Olha aqui, pessoal, isso aqui não tem ninguém bêbado aqui. São 9h da manhã. Ninguém bebe a essa hora da manhã, pelo menos naquela cultura. Eles não estão bêbados. Interessante que ele vai direto na dúvida das pessoas, ele não fica com uma mensagem perdida, a mensagem é clara. É isso que vocês querem saber? Olha aqui, ninguém está bêbado. Não há nada, ninguém está embriagado aqui. Não é isso que vocês estão pensando. Ao contrário, verso 16... isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então Pedro ele tem uma explicação plausível e bíblica do que estava acontecendo. Ele fala assim: isso aqui significa o seguinte: foi dito, declarado pelo profeta Joel. Interessante que Pedro ele não chega e se levanta e diz assim: olha, eu acho que o que está acontecendo é isso, isso e isso. Ele não emite a sua opinião. Ele diz assim: o que está acontecendo é o que a palavra de Deus predisse que aconteceria através do profeta Joel. Com base nas escrituras, ele explica o fenômeno. O vento impetuoso, as línguas de fogo e as maravilhas de Deus sendo declaradas em diversas línguas. Então é importante nós termos fundamento bíblico para o que está acontecendo na igreja. É importante nós termos base bíblica para o que nós fazemos na igreja. Se nós não tivermos, o que acontece? Nós ficamos livres para tudo e qualquer coisa. Quer saber? Eu queria fazer o louvor dessa forma, cantar essas... Vem cá, existe base bíblica para isso? Eu queria pregar dessa forma. Existe base bíblica para isso? Eu queria agir dessa maneira. Porque qual é o perigo? O perigo é acontecer coisas e serem... ditas que é algo do Espírito Santo, e de repente a pessoa começa a ficar latindo como um cão dentro da igreja, miando como um gato, rugindo como um leão, se jogando, sacudindo, derrubando uns aos outros e declarar aquilo que é algo do Espírito Santo. Então nós precisamos ter cuidado, estarmos firmados nas Escrituras. Mas Deus não está colocado dentro de uma caixa. Não, mas Ele nos deu a sua palavra como autoridade. E é fundamental que nós tenhamos a palavra de Deus
como base, fundamento para a nossa caminhada com Deus, para a nossa vida espiritual. Algo também interessante é que Pedro, ele cita isso de memória. Não é algo assim, ele está carregando pergaminho, não, ele cita algo de memória, por quê? Porque ele estava cheio das Escrituras. E vamos lá ver o que ele diz quando ele fala que é o profeta Joel que havia dito que estava acontecendo naquele momento. A partir do verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele cita uma profecia do Antigo Testamento, do profeta Joel, para justificar o que estava acontecendo, e eu quero fazer algumas observações. Aí ele diz que nos últimos dias isso aconteceria. Então nós podemos ver que os últimos dias são contados desde a morte e ressurreição de Jesus. Então desde aquele período nós vivemos já os últimos dias. Há quase 2000 anos nós vivemos nos últimos dias. Porém haverá um dia que será o grande e poderoso dia do Senhor. Haverá um momento em que o Senhor buscará a sua igreja, que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja, e haverá um momento em que o Senhor voltará a essa terra para reinar sobre essa terra. E profetizarão, terão visões, terão sonhos. Ele fala aqui jovens, os velhos, os idosos, mas eu acho que isso é mais uma questão mais até poética, eu digo assim, porque acho que todos terão visões, terão sonhos, interpretarão, terão o manifestar do Espírito de Deus nas suas vidas. Isso é aberto para todos, aqueles que invocarem o nome do Senhor, né? Por isso que eu não vou me focar nesse ponto, mas eu creio também, né, que os jovens sim terão visões, os velhos terão sonhos. E uma outra coisa que chama a minha atenção aqui é sobre os meus servos e servas, que o Espírito Santo não faz distinção de pessoas. Ele virá sobre toda e qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor. Não importa se você é alguém importante ou se você é um servo. O que importa é onde está o seu coração. Para quem você entregou o seu coração. E aí você percebe que essa profecia, ela passa o nosso tempo. Como assim ela passa o nosso tempo? Ela cita coisas aqui que ainda não aconteceram. Quando ele fala ali, sinais no céu, embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, eu acredito que isso se refere até mesmo ao dia da tribulação, né, coisas que acontecerão na terra, grandes terremotos e meteoros, coisas que acontecerão na terra, que você pode ler em Apocalipse. Então, com isso, o que eu acredito? Que os dons do Espírito Santo permanecem até hoje. Permanecerá conosco. É interessante porque antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha em algumas pessoas, sobre algumas pessoas. Ele era dado aos poucos, vamos dizer assim. Né? Vinha sobre Moisés, ou Sansão, ou Davi, algumas pessoas. Agora, nesse momento, o Espírito Santo é dado a todo aquele que clamar no nome do Senhor. A todos nós. E eu creio que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será levado e novamente voltará a ser como era no Antigo Testamento. Mas hoje o Espírito Santo está disponível a todos nós. Verso 22. Israelitas. Então ele cita a profecia de Joel e ele continua com o seu discurso. Verso 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem.
Então ele declara sobre a profecia, ele diz assim: pessoal, ouçam isso aqui, israelitas. E ele está falando agora na língua deles, para que eles possam compreender. Ouçam isso. Jesus de Nazaré. Por que ele fala Jesus de Nazaré? Porque provavelmente todo vilarejo tinha alguém chamado Jesus e Yeshua. Então ele fala: estou falando de Jesus de Nazaré, que vocês sabem de quem eu estou falando, vocês conheceram a sua fama. Esse homem foi aprovado por Deus diante de vocês por meio dos seus milagres e maravilhas. Vocês viram os sinais. Nicodemos, quando Nicodemos vem encontrar-se com Jesus à noite, o que ele diz? Mestre, vejo que vens da parte de Deus, porque ninguém pode operar sinais e maravilhas como tu operas se Deus não estiver com ele. Então Pedro está dizendo: olha, esse Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Através do quê? Através dos sinais e maravilhas que vocês o viram fazer e realizar. João 10, do 24 ao 25, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Então eles ficam: vem cá, fala quem você é, até quando nos deixará em suspense? Olha o que ele responde. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então as obras que eu faço falam por mim. Quem eu sou o Cristo. E Pedro aqui, declarando à multidão, ele diz: olha, esse mesmo Jesus de Nazaré que vocês crucificaram, ele é aprovado por Deus, pelo Pai, através dos seus sinais e maravilhas, trazendo vista ao cego, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, multiplicando os pães, diversos milagres que Jesus fez. Verso 23, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Então Pedro aponta algo muito importante aqui também. Ele fala assim, que ele foi entregue não por acaso. Não foi uma obra do acaso que Jesus acabou sendo crucificado, né, porque os romanos crucificavam. Não! Isso já estava na mente de Deus desde a fundação do mundo. O Senhor já sabia, por pré-determinação de Deus, essas coisas aconteceram. O Senhor já havia dito. E aí você pode ler, por exemplo, no Salmo 22, que fala a respeito da crucificação de Jesus. Você vê ali, muito tempo antes, o profeta Davi escrevendo a respeito de que aconteceria com Cristo na cruz. Isaías 53, Isaías 50, Zacarias, capítulos 11 e 12, em Amós também, no capítulo 8, diversos trechos do Antigo Testamento que apontavam o quê? Já o conhecimento de Deus de que Jesus seria crucificado. E é o que Pedro diz à multidão. Isso aconteceu com o pré-conhecimento de Deus, não foi por acaso não. Porém vocês fizeram parte nisso. Vocês o pegaram com as suas próprias mãos. Vocês o levaram para a cruz. Vocês o crucificaram. Mas tudo isso o Senhor já sabia. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4, fala assim: pois o que primeiramente lhes transmiti, Paulo escreve, né, e foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, o quê? Segundo as Escrituras. Já estava escrito, já era do conhecimento de Deus. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo o quê? Segundo as Escrituras. Já era do conhecimento de Deus que Jesus Cristo viria a esse mundo, viveria uma vida sem pecado, seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia. Como ele diz, nos deu um sinal. Ele fala assim: o único sinal que vocês terão foi o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no centro da terra. Então era já um plano de Deus. O Senhor já sabia, Jesus já sabia.
Quando ele é chamado durante o seu ministério para fazer certas coisas, alguns momentos Jesus respondia da seguinte forma: a minha hora ainda não é chegada. Por que isso? Porque ele sabia o dia determinado em que ele seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, Pedro está dizendo a eles: olha, tudo isso foi com pré-conhecimento de Deus, mas foi com a ajuda de vocês, homens perversos, que o mataram pregando-o na cruz. Verso 24: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então Pedro vai ao coração do evangelho. Qual é o coração do evangelho? A mensagem mais importante do evangelho é que Jesus Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição de Cristo não há perdão dos pecados. Sem a ressurreição de Cristo não existe o evangelho. A ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Pedro diz, ele ressuscitou. Não apenas isso, a morte não poderia detê-lo. Por quê? Porque o Pai havia dito que ele ressuscitaria e também pelo fato de Jesus não ter cometido pecado algum. Embora ele tenha se tornado pecado por nós, é o nosso próximo versículo, eu acredito. Não é não. 2 Coríntios 5, 21, não precisa ir lá não. Ele se tornou pecado por nós, mas ele nunca cometeu pecado. Por isso a morte não pôde detê-lo. E ele ressuscitou. O seu corpo não viu decomposição. Versos 25 ao 29. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousa em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Então Pedro, em seu discurso, ele cita o profeta Joel, no primeiro momento ali, para explicar o que estava acontecendo, as pessoas falando em diferentes línguas, as maravilhas de Deus. Ele cita Joel, olha, isso aí é a promessa da vinda do Espírito Santo. E aí ele começa a falar a respeito de Jesus. E aí ele cita um salmo de Davi. O Salmo 16, escrito por Davi. Mas Pedro fala, Davi falando de Jesus, disse o seguinte. Olha que interessante, em Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então eu acredito que nesse período em que Jesus está ressurreto e falando com os discípulos, ele está dizendo para Pedro, olha, sabe aquele salmo, o Salmo 16, o Salmo de Davi? Fala a meu respeito. Tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E aí Pedro declara, ele disse isso. O meu Senhor diante de mim, porque está à minha direita, não serei abalado, por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo repousará em esperança. Davi está escrevendo isso, cheio do Espírito Santo, mas falando do Messias, falando de Jesus. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Sepulcro é a palavra Hades, que pode ser traduzido como sepultura, lugar de tormento, inferno e morte. E aqui fala, né, o santo, interessante porque ele fala assim, não permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Jesus morreu como um criminoso, ele foi colocado na cruz junto com outros 2 criminosos. Porém, nós sabemos que ele era
santo, não cometeu pecado algum. E por isso, Davi já escrevia, há centenas de anos atrás, não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Uma profecia de que ele iria o quê? Ressuscitar. Pedro está dizendo, tudo isso aconteceu, pessoal. Abram os olhos, não é coincidência. Já estava escrito, detalhe por detalhe, ponto a ponto. Esse era o propósito de Deus. E sobre a segunda vinda de Cristo também está tudo escrito, detalhe por detalhe, ponto a ponto. Que os nossos olhos estejam abertos, porque o Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja, levará a sua noiva. Está escrito. Já é pré-determinado por Deus. Versos 30 a 32. Voltando um pouquinho só no 29, que ele fala, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E vemos o seu túmulo até o dia de hoje. Eu vi o túmulo de Davi lá em Jerusalém. Então ele não estava falando dele, quando ele diz aqui no Salmo 16. Estava falando da ressurreição de quem? De Jesus. Porque Davi ainda está lá. Ele não ressuscitou. Mas ele era profeta, falando de Davi. Ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Então ele continua falando a respeito de Davi, que Davi era profeta e tinha uma promessa de que um dos seus descendentes assumiria o trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Então, mais uma vez, tudo isso que nós já falamos, Davi profetizando que Jesus ressuscitaria, falando de Jesus, o seu Senhor, que ainda viria muito tempo depois de Davi ter vivido nessa terra. Verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebe do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então ele fala, olha, o próprio Jesus agora exaltado diante de Deus, derrama o Espírito Santo e é isso que vocês estão vendo e ouvindo. Eles viram, aquelas línguas de fogo, eles perceberam aquele forte vento e ouviam as maravilhas de Deus proclamadas nas suas próprias línguas. E ele dizia isso, é a promessa do Espírito Santo. Prosseguindo, verso 34. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Ele cita agora um outro salmo de Davi, o Salmo 110, que algumas vezes é mencionado no Novo Testamento, esse salmo. E o Senhor Deus disse ao meu Senhor Jesus, mais uma vez, Davi sendo usado para profetizar a respeito do Messias, do Cristo, Jesus, o enviado, o Messias. E que Israel saiba disso. Esse Jesus que foi considerado por vocês um criminoso, Deus, através da sua ressurreição, o fez o Cristo. Jesus foi considerado pelas pessoas o quê? Um criminoso, foi colocado na cruz, crucifica-o. Porém, a ressurreição dele dentre os mortos é a prova de que Deus o fez o Cristo. Lembrando que Cristo não é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, não, é o chamado, é a missão de Jesus. Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado por Deus para quê? Para salvar a humanidade, para morrer na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Versos 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Incrível isso.
A pregação de Pedro gera essa reação. Eles ficam aflitos em seus corações e falam: o que faremos? Eles são convictos pelas Escrituras Sagradas, pela mensagem de Pedro. E olha que Pedro diz: olha, vocês foram homens perversos que o crucificaram. Eles ficam convictos. E esse é o propósito da palavra de Deus, trazer convicção aos nossos corações. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 2 a 4, fala algo muito interessante. Paulo instruindo o jovem Timóteo, um jovem chamado ao ministério pastoral, e Paulo escreve para ele o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, sempre preparado, sempre pronto. Repreenda, corrija, exorte. Eu gosto da continuação da frase, com toda a paciência. O ministro do evangelho precisa ter paciência com as pessoas. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência. Por quê? Porque às vezes não é na primeira vez que as coisas vão acontecer que você vai ter o resultado. Você vai precisar fazer diversas vezes, como nós fazemos com os nossos filhos. Você não corrige o seu filho. Quantas vezes a gente pede para a Lídia e o Lucas fazer certas coisas? E vamos ter que falar repetidas vezes. Corrige, exorte, discipline, repreenda, com paciência e doutrina. Doutrina que significa ensino. Então você não apenas diz não. Não porque é dessa forma, é dessa maneira. Tem mais alguma coisa? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então chegaria um tempo, já vivemos muito isso, em que as pessoas não querem ouvir a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina, ela confronta. Eu gosto de viver dessa forma. Mas a sã doutrina, ela te confronta. Você não pode viver dessa forma. Existe uma maneira digna de se viver. Mas eu quero só morar junto. Não, morar junto não é o propósito para o cristão. Você precisa casar, se tornar uma só carne. Mas eu quero viver no mundo e na igreja. Não dá. Não dá. Nós temos que decidir. Temos que decidir. E muitas pessoas não gostam de ouvir. E aí preferem ouvir o quê? Mensagens que lhes façam se sentir bem. Mensagens que passam a mão na cabeça. Mensagens que servem apenas para entreter, né? E você dá tanta risada, é tão legal. Mas nós precisamos ter o equilíbrio e caminharmos no quê? Na sã doutrina. Sã doutrina, na palavra de Deus, porque é o melhor para as nossas vidas. A sã doutrina é o melhor para as nossas vidas. O Lucas pergunta: por quê? Eu não sei o quê. Mas eu não queria ir. Lucas, é o melhor para a sua vida. Tem que escovar os dentes, sim. Mas para quê? Meu dente está limpo. Tá. Vai lá, filho. Tem que limpar, não está limpo não. Tem as bactérias que você não vê. Já escovou? Ainda não. Vai lá. É assim. É assim. E nós podemos aplicar para as nossas vidas. Verso 38. Eles se perguntam: o que faremos com essa mensagem que nos traz convicção aos nossos corações? E o verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa é: arrependam-se. A mensagem de Deus está trazendo convicção ao seu coração, se arrependa. Nós falamos a respeito disso quando nós falamos de Judas. Judas, ele se encheu de remorso. E aí ele foi e se enforcou, cometeu suicídio.
O arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento é uma convicção de que eu estava fazendo algo errado, de que eu estava indo nessa direção e eu me arrependo e eu vou para outra direção. O remorso não. Eu lamento, eu choro, mas eu continuo indo na direção do erro. Então, ele diz assim, a primeira coisa, arrependam-se. Arrependam-se do quê? De terem crucificado a Cristo. Arrepender-se ali significa o quê? Recebam-o como o Messias e Salvador. Ainda há tempo. Mesmo aqueles que crucificaram a Jesus, havia ainda tempo para eles se arrependerem, terem os seus olhos abertos. Realmente, você declarando tudo isso, nos deixa claro que esse era sim o Cristo Messias, e nós cometemos um equívoco. Ainda há tempo de se arrepender. Enquanto há vida, há esperança, há tempo de se arrepender. Por isso que eu encorajo a cada um de vocês, nunca desista de ninguém. Porque enquanto ainda há vida, há possibilidade. E arrependam-se, né? Recebam a Cristo, sejam batizados. O batismo salva? Não, o batismo não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Mas o batismo é a consequência de alguém que recebeu a Jesus Cristo. Você quer se identificar com o corpo de Cristo. Não, eu pertenço a Jesus. E aí você é batizado. É aquela cena, quando a pessoa entra nas águas, significa que o velho homem foi crucificado, né? Então o velho homem foi enterrado. E quem surge é quem? É uma nova pessoa, uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Você tem o novo nascimento, você nasceu de novo em Cristo Jesus. E aí passa a caminhar com Jesus. E o batismo faz parte desse processo. E aí vocês receberão o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo é preciso estar em Cristo Jesus. Concluindo, verso 39. Pois a promessa é para vocês, os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa promessa era para aqueles que estavam ouvindo Pedro, os filhos deles, que provavelmente não estavam ali, para todos os que estão longe, que pode ser colocado eu e você, estávamos longe no tempo, longe na distância, mas a promessa ainda é válida para nós e para todos aqueles o quê? Quanto o nosso Deus chamar. João fala, não foram vocês que me escolheram, mas foi eu quem os escolhi, para que possam ir e produzir frutos. Frutos que permaneçam. Foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor quem te chamou, para que você possa ir e produzir frutos. Você está aqui hoje porque o Senhor tocou o teu coração, e te chamou, e te pegou pela mão, e te trouxe para perto dele. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Então nós temos aqui um pequeno relato apenas. Lucas diz que com muitas outras palavras, que ele não escreve aqui, Pedro insistia e conversava e compartilhava, advertia eles. E ele dizia, salvem-se desta geração corrompida. Saiam do mundo, venham para Cristo. Salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É incrível. Cerca de 3.000 pessoas ouviram aquela mensagem e aceitaram o Senhor Jesus, entregaram a vida para Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador, foram batizados, receberam o Espírito Santo de Deus e passaram então a caminhar com os discípulos, fazendo a obra de Deus, vivendo para a honra e glória do Senhor.